Muito bem, gente. Vamos começar a falar sobre spin, né? Essa propriedade quântica que é muito importante para sólidos, moléculas, átomos, tudo bem? Tudo que envolve matéria. E não só isso, né? Para muitas outras aplicações também. Bom, o que é spin, né? Vamos primeiro falar sobre o que é o spin na mecânica clássica, depois a gente vai para a mecânica quântica. Na mecânica clássica, existem dois tipos de momento angular, tá? Dois tipos de momento angular. Apesar de serem basicamente a mesma coisa, é uma convenção apenas, tá? Pura conveniência. Na mecânica clássica, então, a gente tem um primeiro tipo de momento angular, que é o momento angular orbital, que está associado ao movimento do centro de massa, tudo bem? Então, o centro de massa se movimenta e pode gerar um momento angular, tá? Geralmente quando você tem um movimento não linear, né? E também tem um segundo momento angular, que é o momento angular de spin ou de rotação, tá? Que está associado ao movimento angular em torno do centro de massa, né? Ou seja, o movimento de todas as partículas que constituem o sistema clássico em torno do centro de massa do sistema, tá? A maneira como a gente calcula momentos angulares sempre é assim, tá, gente? O momento angular é uma grandeza vetorial, né? E é o produto vetorial da posição com o momento. Então, se você tem um monte de partículas, né, você teria que fazer aqui, na verdade, uma soma, né? Uma soma de todas as partículas do seu sistema, né? Posição, produto vetorial com o momento. Este aqui é o momento angular total do sistema. Mas ele pode ser quebrado em duas partes, que é o momento angular que a gente chama de orbital, mais o momento angular de spin, ou de rotação. Vou colocar aqui spin. Mas spin em inglês significa girar, tá? Rotacionar, né? Então, o momento angular de rotação. O momento angular orbital é basicamente R vetor P. Só que aqui é o R do centro de massa e o momento do centro de massa. Mais, tá? O momento angular de spin, que pode ser escrito assim, geralmente para corpos rígidos, pelo menos, tá? É o I, que é o momento de inércia, vezes o vetor rotação em torno do centro de massa. Isso tudo é mecânica clássica. Vocês viram isso lá no curso de mecânica clássica no semestre passado, quando eu lecionei. Tá? No ano passado, aliás. O semestre passado, não, no ano passado, isso aí. Então, tá bom, gente? Então, fica assim, né? A gente está conversando sobre a mecânica clássica em relação ao momento angular de orbital e momento angular de spin. Tá? A distinção é pura conveniência, porque você poderia calcular a mesma coisa ó, fazendo esta conta. É a soma dos momentos angulares, pela definição, de todas as partículas que compõem o seu sistema. R vetor P. Tá? Mas, às vezes é mais fácil você calcular só do centro de massa, somar de spin, pronto, você vai ter a mesma coisa. Às vezes fica mais fácil de calcular assim. Tá? Mas não muda nada, sabe? É pura conveniência para simplificar a sua vida na hora de calcular as coisas. Tudo bem, gente? Agora, a coisa é radicalmente diferente na mecânica quântica, tá? Ainda tem essa analogia com o momento angular, tudo bem? No entanto, tem muitas diferenças, né? Em primeiro lugar, na mecânica quântica, o momento angular orbital é descrito, né, pelos harmônicos esféricos. Em outras palavras, os harmônicos esféricos são as autofunções do momento angular. Né? E essas autofunções dependem de dois números quânticos, o L e o M, como a gente viu. O L é qualquer inteiro, zero ou positivo, e o M vai de menos L até mais L. Tá? Lembrem-se que a gente teve que ignorar os L's semi-inteiros. Eles não podem ser autofunções do momento angular orbital. Só os L inteiros servem. Né? Então, por exemplo, né, o movimento oriundo pelo movimento do elétron em torno do núcleo em um átomo de hidrogênio gera um momento angular orbital, né? Como se ele estivesse orbitando ali, circulando em torno do núcleo do átomo, né? Mas existe também uma outra forma de momento angular, tá? Na mecânica quântica, que por analogia, apenas por analogia,
a gente chama de spin, momento angular de spin, tá? Na mecânica quântica. É uma analogia com a mecânica clássica, tá? Apesar da física ser totalmente diferente. A gente não consegue dizer que o momento angular de spin na quântica vem da rotação da partícula em torno do centro de massa. Por quê? Porque existem partículas que são pontuais até onde se sabe. Por exemplo, o elétron. O elétron, até onde se sabe, né, é uma partícula pontual. Mas uma partícula pontual, né, ela está no centro de massa. Então, por definição, ela não teria momento angular de rotação. Né? Um ponto não roda, né? Só pode rodar, quer dizer, um ponto não roda em torno de si mesmo. Ele pode rodar em torno de outro ponto, tudo bem, né? Mas em torno de algum eixo que passa pelo centro do ponto, o ponto não gira, né? Porque o ponto não tem dimensão. E até onde se sabe, um elétron é uma partícula com essas características, tá? E mesmo que o elétron não fosse uma partícula pontual, mesmo que ele tivesse algum raio, né, se fosse uma esferinha com algum raio, isso mesmo assim não explicaria o valor observado do momento angular de spin. Como eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu vou fazer um exercício clássico, tá? Bem famoso, aliás, né? Um exercício quântico, né? Mas um exercício bem famoso, clássico, onde a gente vê que não faz sentido o momento angular de spin do elétron ser de rotação, como se fosse na mecânica clássica, tá? E além disso, gente, o momento quântico de spin, o momento angular de spin na mecânica quântica, não tem a ver com o movimento no espaço, né? O momento angular orbital, né, cujos autoestados são os harmônicos esféricos, eles têm relação com o movimento do elétron, né? Porque eles vêm da solução da equação de Schrödinger, né, onde aparece a posição e o tempo, portanto tem a ver com a posição, né, do elétron no espaço. E o movimento também, né? Posição em função do tempo, movimento. O spin não é assim que funciona, tá? O spin não é uma função das coordenadas espaciais r, θ e φ. Ele é uma coisa mais complicada do que isso. Não existe uma forma explícita para se escrever o spin, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. Vão aparecer inclusive matrizes na descrição da quântica do spin, do momento angular de spin. Então, é uma coisa bem mais complexa, matematicamente falando, e inclusive para entender o que é o spin, né? A gente não sabe exatamente o que é o spin, né? A gente faz apenas esta analogia com a rotação, mas a analogia não é 100% aplicável. Você não pode forçar muito essa analogia, dizer que é a rotação da partícula em torno de seu próprio eixo, porque você vai chegar a alguns paradoxos, alguns resultados conflitantes que não fazem sentido, tá? É apenas uma analogia. Tudo bem? Então reparem, né, que para qualquer partícula quântica, qualquer partícula, na verdade, realmente, né, a gente pode falar de um momento angular extrínseco ou orbital, que é o L, é o que a gente já conhece, cujas autofunções são os harmônicos esféricos, e um momento angular intrínseco, S, vamos chamá-lo de S, tá? Ele continua sendo um vetor, né, o S. A gente tem o momento angular orbital ou extrínseco, L, que tem a ver com o seu movimento, né, da partícula, e o momento angular de spin, S, que também é um vetor, né? Como qualquer momento angular, também é um vetor. Tem, portanto, componentes x, y e z, ou em coordenadas esféricas r, θ e φ. Então, ele tem as suas componentes. Mas a gente não consegue escrevê-lo como uma função explícita das coordenadas espaciais. Ele é uma coisa um pouco mais complicada do que isso. Tudo bem? Bom, como é a teoria algébrica do spin? A teoria algébrica do spin é um clone, é uma cópia da teoria do momento angular orbital. Então, lembre-se do seguinte, ó. Na teoria do momento angular orbital, a gente tinha o momento angular L, né, que pode ser decomposto em Lx, na direção x, né? Deixa eu colocar não um chapeuzinho, mas um vetorzinho para indicar que ele não é um operador, né? Mais um Ly na direção y, mais um Lz na direção z. E todo mundo pode ser quantizado como operador. Aqui a gente já sabe como fazer isso. A gente sabe a conta que a gente precisa fazer.
né? A gente conhecia relações de comutação entre Lx com Ly, por exemplo, né? Lx comutando com Ly dava I H cortado Lz, certo? E assim por diante. Bom, na mecânica quântica do spin, tá? A gente faz uma cópia, troca o L por S. Então, o momento angular orbital L vira o momento angular de spin S. Então, a gente vai conseguir escrever o spin, né? O operador de spin S, que é um vetor, como um Sx na direção I, né? Mais um Sy na direção J, mais um Sz na direção K aqui. 3 componentes. E existem relações de comutação que seguem a mesma sequência, né? Ou os mesmos princípios, mesmas características do momento angular orbital. Então existem relações de comutação entre Sx com Sy, Sy com Sz, Sz com Sx. Estão aqui. Só trocar o Lzão por Szão. Além disso, pessoal, lembrem-se que a gente tinha o momento angular ao quadrado, né? Este operador aqui, né? Tinha autoestados F, L, M. E os autovalores eram H cortado, L, L mais 1. Né? Os autoestados dependiam de dois números quânticos, L e M. E os autovalores de L ao quadrado são H cortado ao quadrado, L, L mais 1. O Lz tem os mesmos autoestados F, L, M, porque comuta com L ao quadrado, né? E os autovalores são H cortado, M. Isso tudo a gente viu nas últimas aulas sobre momento angular. No caso do spin, tá? A gente tem também uma coisa parecida. Então, eu posso trocar aqui o L ao quadrado por S ao quadrado. E o S e o Lz por Sz. A componente de Z, a componente de S na direção Z, né? Deixa eu só deixar aqui mais bonitinho aqui. Esse aqui seria o Sz, né? E aí tem os mesmos autoestados, só que aí vejam, né? Aqui entra a notação de Dirac, pessoal, ó. Ao invés de escrever assim F, L, M, só o que importa aqui é o L e o M, né? Então eu poderia usar a notação de Dirac aqui, ó. Tá? Ao invés de escrever F, L, M, eu poderia escrever, né, L e M. Mas para trocar, não usar a mesma letra para o S, eu vou colocar aqui um Szinho e um M, MS, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó. S, MS. Deixa eu fechar este ângulo. E aqui do outro lado a mesma coisa, né? S, MS. Então repare que este S minúsculo aqui, ó, ele faz o papel do Lzinho do momento angular orbital. E o MS faz o papel do Mzinho, que é o segundo número quântico do momento angular orbital, como a gente tinha visto antes, né? Lembrem-se que antes, né, o L, né, poderia ser qualquer inteiro, positivo ou zero, poderia ser também um semi-inteiro, meio, 3 meios, né, etc. E o M ia de menos L até mais L. De 1 em 1, né? Então agora a gente tem a mesma coisa para o momento angular de spin. Ao invés de usar o L aqui, a gente usa o S, que é o S minúsculo, que é o primeiro alto valor, né? Primeiro número que indica os autovalores, né? Primeiro número quântico. E aqui um MS, que é o segundo número quântico de spin. Então S e MS. Né? E aí o S pode ser qualquer inteiro ou semi-inteiro, positivos. E o MS vai de menos S até mais S. Né? E a gente indica o estado não como uma função, porque a gente não sabe a função. Não indica assim F, S, MS. Ao invés de usar essa notação, a gente usa Dirac, na notação de Ket, né? S, MS.
certo? E aí, né, no caso do SZ, aqui é a mesma coisa, ó, ao invés de usar FLM, a gente indica por SMS, H cortado MS, né? SMS. Tudo bem, gente? Essa então é tudo que a gente sabe sobre spin, basicamente, na teoria quântica de spin, tá? É uma cópia praticamente idêntica da teoria do momento angular, né? Apenas o L, né, vira S. Aí o Lzinho vira Szinho. E o M vira MS. Todas as equações se mantêm da mesma maneira, bastando você fazer essas substituições de letras. Fora isso, nada muda. A outra mudança que acontece é que você indicaria os autoestados, né, por função, que são os harmônicos esféricos, basicamente, quando o L é inteiro, né? Aqui a gente usa a notação de Dirac. A gente só coloca ali dentro do ket os números quânticos de spin. Tá? Poderia usar esta mesma notação para o momento angular orbital, nenhum problema, poderia também, tá? Mas a gente está reservando para o spin apenas, para não complicar muito anteriormente. Não tinha necessidade antes, na verdade. Agora surge a necessidade, né? Porque os autoestados SMS, no caso de spin, eles não são funções no mesmo sentido que os harmônicos esféricos, como eu disse antes. Eles são coisas mais complicadas, né? E, portanto, é preferível usar a notação de Dirac para ressaltar o fato de que não são exatamente funções da posição ou dos ângulos. Tudo bem? Certo, gente? Daqui a pouco eu complemento, tá? Então, assim, deixa eu só falar uma última coisa. Esse exercício 7 aqui, por exemplo, ó, ele está lá no livro do Griffiths, quem quiser dar uma olhada no 4.18, né, o exercício 4.18 do Griffiths, mas ele está em relação a momento angular orbital. Tudo bem, gente? Lá está esse exercício 4.18 diz o seguinte, ó, se você aplica o operador abaixamento ou levantamento do momento angular a um estado F, L, M do momento angular, você tem que demonstrar que isso aqui vai ser o seguinte: H cortado raiz de L, L mais 1, menos M, M mais ou menos 1, então raiz de tudo isso, vezes o F, L, M mais ou menos 1. Esse é o exercício 4.18 do Griffiths. Se você conseguir, tá? Então, assim, ó, aplicar o operador levantamento ou abaixamento a um autoestado do momento angular orbital vai te dar um número que depende de L e de M vezes o próximo autoestado, né? Seja um próximo para cima com M para M mais 1 ou para baixo com M menos 1. Tá? Agora, se você faz a clonagem da teoria do momento angular orbital para o momento angular de spin, você não precisaria resolver o exercício tudo de novo. Basta trocar o L por S, né? E o M por MS. Então, basicamente, você poderia apagar aqui L, né? Colocar S. Apaga o Lzinho, põe Szinho. Apaga o M, né? Põe MS. E por fim, né? Por fim, você não usa notação de função, mas usa notação de Dirac, né? Então S, MS mais ou menos 1, né? E aqui S, MS. Não precisa fazer mais nada, tá? Se você conseguiu resolver o 4.18, que tem a ver com o momento angular orbital, pronto, esse exercício 7 aqui é só trocar as letras. Por quê? Porque não mudou nada, você só está chamando as coisas por outro símbolo. Tudo continua válido, percebe? Não mudou a teoria. A única diferença, real mesmo, é a que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Então, existe sim uma diferença que torna o spin uma coisa muito diferente. Eu vou falar disso então daqui a pouco, tá, gente? Até então, em breve. Já volto. Tchau, tchau.